Já desfrutamos hoje de manhã aqui de um banquete espiritual, as canções. Quero agradecer ao pessoal do louvor que nos dirigiu para a meditação, para a oração, para também a adoração. Isso é importante como povo de Deus. Hoje eu vou falar sobre sociedade líquida. O que isso significa para nós, os cristãos? Segundo um filósofo chamado Zygmunt Bauman, depois eu vou mostrar a imagem dele. Esse homem morreu em 2017 com 91 anos de idade. E ele era um estudioso do comportamento humano, comportamento das sociedades. E ele escreveu vários livros. Tem entrevista dele no canal a cabo Globo News, da Rede Globo. Se você quiser, você entra no YouTube lá, que tem um jornalista chamado Marcelo Lins, faz uma entrevista de aproximadamente 1 hora com ele. E ele fala justamente dessas coisas que eu vou procurar compartilhar com vocês hoje. O que é a sociedade líquida? Segundo ele, nossa sociedade está se dissolvendo, se decompondo, se diluindo, se desintegrando. Ele fala em alguns livros que vivemos numa sociedade que perdeu seu caráter, seu conteúdo, seu significado de existência e de consciência. Perdeu tudo. E eu queria mostrar aqui uma frase dele para vocês, a primeira imagem. Anterior a essa. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E eu queria mostrar a segunda imagem agora sobre uma outra frase dele. Nosso mundo líquido moderno sempre nos surpreende. O que hoje parece correto e apropriado, amanhã pode muito bem se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado. Todos precisamos ser, como diz a palavra da moda, flexíveis. Se Bauman estiver certo sobre o que ele fala, e eu concordo com algumas coisas que ele fala, o que nós, cristãos, precisamos fazer para não se deixar serem infectados, enganados por essa realidade, porque é uma realidade. E eu acredito que todos nós, uns mais, outros menos, têm essa consciência de que a sociedade que nós estamos vivendo tem essas características. Nós, como cristãos, como podemos fazer? Na verdade, se o Evangelho é a boa nova, a boa mensagem de Deus, e Jesus fala que somos o sal e a luz, como nós podemos salgar essa sociedade com o nosso sal? Como nós podemos iluminar este mundo com nossa luz? Muitos de nós, e eu me coloco no lugar, nós julgamos pessoas, nós criticamos comportamento de pessoas, mas só julgar e criticar não é o suficiente. Precisamos, com o nosso exemplo, mostrar também o outro lado da vida que Jesus veio nos oferecer. Que caminhos cada um de nós aqui pode trilhar para alcançar essa satisfação que todos nós, essa felicidade, todos nós aqui, 100% dos seres humanos querem ser felizes. Ninguém que está aqui hoje de manhã quer ser uma pessoa infeliz. Você não quer ser uma pessoa triste. Você quer que sua vida valha a pena.
que sua vida tenha um sentido mais verdadeiro. Então, que jornada, que caminho, que lugar que nós devemos trilhar para que cada um de nós aqui não desperdice nossa vida. Porque muitas pessoas hoje vivem sem paixão, sem emoção. Eu queria falar um pouco do que significa sociedade líquida, que ele compara amor líquido. O amor líquido é aquele amor que é muito flexível. O cara está apaixonado pela menina, se declara, casa com ela, leva ela para os melhores lugares, os melhores passeios, passa um tempo, já não me serve mais essa pessoa, tenho que encontrar uma outra. E assim são com as amizades, e assim são com as famílias, e assim são com os professores. Acreditava-se que com o avanço tecnológico, o avanço científico, o avanço educacional, seríamos um povo muito mais feliz. E realmente nós crescemos muito. Mas o que tem acontecido, na verdade, ultimamente, é que esse avanço tem contribuído para tornar o ser humano mais infeliz, mais egoísta, mais sem moral. Então, tudo que se acreditava há 50 anos atrás, quando começou essa descoberta da tecnologia, a gente fala por um aplicativo chamado WhatsApp, fala com um monte de gente, isso é bom. E eu queria trazer para vocês uma experiência que eu tive essa semana estudando a Bíblia no livro de Isaías. Vamos para Isaías capítulo 55. Olha, eu vou compartilhar com vocês hoje na Bíblia, tradução NVI. Quem quiser pode ler em outra versão, mas eu vou estudar hoje na NVI. Isaías 55, do 1 ao 11. Me acompanha aí quem não tem uma Bíblia. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come,
assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque diante dessa sociedade líquida, onde os relacionamentos, os valores, a crença, a fé tem sido diluída na vida de muitas pessoas. E o Senhor chama cada um de nós para ser sal, para salgar esse mundo, para ser uma diferença, um sinal do seu reino aqui na terra, cidadãos do reino. Queremos nessa manhã, por meio do profeta Isaías, por meio da mensagem boa que ele nos traz, a mensagem da salvação, a mensagem da transformação, nos comprometer com o Senhor, nos render ao Senhor, de que a melhor maneira de sermos felizes, a única maneira de satisfazer nossa alma, é aceitar o convite do Senhor, de ir para Ti, ir para Jesus, e comer e se alimentar por meio da palavra e do Espírito Santo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então o convite é para todos nós, Deus está fazendo hoje de manhã. A minha primeira pergunta: você está sedento? Você tem sede do quê, meu irmão, hoje de manhã? Porque na vida nós temos sede de muitas coisas, não é verdade? Alguns têm sede de se tornar um grande jogador de futebol. Outros têm sede de ter uma carreira de sucesso. Outros têm sede de ter uma família estruturada. E são várias as coisas que o ser humano tem sede. Jesus fala isso. E o convite do Isaías é um convite bem simples. O Deus da Bíblia é um Deus simples. Venham todos vocês que estão com sede. A primeira coisa que nós precisamos fazer para matar a nossa sede que está dentro de nós incutida é ir para algum lugar. E segundo Isaías é ir para Deus. Eu quero ser que nem o Isaías, um homem que se oferece para Deus, que Deus me use por meio da minha vida, do meu amor, da minha oração, dos meus atos, eu possa levar sal a esse mundo. E eu acho que Deus também quer fazer isso com você, com cada um de nós aqui. Quer nos usar. Mas a gente precisa decidir ir para Ele. Essa linguagem do Isaías é uma linguagem meio poética. Eu vou explicar um pouco Isaías. Isaías tem 66 capítulos. Segundo os amantes da Bíblia, o Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque o livro de Isaías é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Nessa primeira parte, o Isaías, ele prega duro sobre arrependimento, sobre voltar para Deus. Ele faz acusações gravíssimas contra o povo de Israel que estava abandonando Deus e correndo atrás da idolatria. Havia injustiça na nação, havia corrupção, havia a omissão dos sacerdotes, dos líderes, em relação a fazer a vontade de Deus. E o Isaías é aquele homem que encarna os sentimentos de Deus e transmite isso para essa nação. Do primeiro capítulo até o 39. Do 40 até o 66, ele fala do cativeiro que o povo de Deus iria sofrer. Ele prega sobre a dispersão que o povo iria para a Babilônia. Sofrer lá durante 70 anos. Mas no meio desses capítulos, ele também traz uma mensagem de esperança. A mensagem de salvação.
No capítulo 42, ele começa falando: consolai esse povo, ó Deus, consolai. O povo iria sofrer, iria voltar do cativeiro e Deus iria restaurar. E a gente vê no capítulo 53 ele falando de Jesus. E o Isaías, ele tem dentro de si algo que é bem característico dele. Ele coloca Jesus como o supremo da humanidade. Ele é conhecido como profeta messiânico. Isaías fala mais de Jesus do que qualquer outro profeta no Antigo Testamento. Jesus citou várias escrituras de Isaías. Paulo citou, os autores do Novo Testamento, você pode ver, são várias escrituras. E o convite, irmãos, essa manhã, venham para as águas. O que simboliza a água na Bíblia? Porque eu vou para a água, eu posso ir lá para o rio, lá, sei lá, Rio Capivari, vou lá para o Rio Tietê, então eu estou na água, Deus, e aí o que eu faço na água? Ir para a água na Bíblia simboliza presença de Deus, inspiração divina. Por isso que nós somos batizados nas águas, que ali a gente recebe o Espírito Santo, o perdão de nossos pecados. Quando você vê água na Bíblia, Jesus citou em João 7, versículo 37 ao 39, venham a mim, vocês que estão com sede, que eu prometo que rios de água viva vai jorrar do coração daqueles que vêm a mim. E o que Jesus está querendo dizer, que a nossa sede só pode ser saciada com aquela fonte inesgotável, que nem água de cachoeira que fica jorrando, não é gotinha d'água, é água mesmo. E Jesus, ele se compara a uma cachoeira. Mas a gente precisa ter essa sede. Eu já tive muita sede na minha vida por drogas, por sexo. Já tive sede para conhecer lugares, me aventurar ao máximo, curtir a minha vida, conhecer pessoas, trocar de namorada como trocava de roupa, ter várias experiências sexuais, com vários tipos de gente. Mas quanto mais eu buscava essas coisas, mais vazio eu me sentia. Todos nós estamos inseridos aqui em Isaías 55. Ou nós estamos correndo para Deus, indo para Ele, ou nós estamos correndo para outro lugar, em busca da satisfação. O que satisfaz você? Do que você tem fome hoje de manhã? O que você quer construir na sua vida? Hoje não é diferente. Muda os personagens, mas a busca continua a mesma. Isaías escreveu isso há 2.700 anos atrás. Parece que ele estava vivendo. Se ele viesse nos dias de hoje, vamos trazer o Isaías lá do Antigo Testamento, ele olhar para a sociedade, olhar para as pessoas, o que ele iria enxergar? O que ele iria anunciar? O Isaías tem uma coisa que é particular dele e do Jeremias. Sabe uma coisa que eu gosto no Isaías? Você vai ver, se você ler esse livro, ele é um homem que fala assim, ó, assim diz o Senhor. E eu gosto disso. Que ele era um homem que falava em nome de Deus, ele entregava a mensagem de Deus. Há homens aqui de Deus, há mulheres aqui de Deus. E olha, nós não somos pessoas comuns. Nós podemos ser vistos pela sociedade como pessoas comuns. Mas como Héctor falou na semana passada, como Deus nos vê,
E eu acredito que Deus vê você com muito amor. Mas existe o outro lado da moeda. Como nós vemos Deus. E o Isaías via Deus como supremo, como eterno, como rei, como aquele que pode doar todas as coisas, transformar cada coisa. Ele fala também sobre a gente comprar leite e vinho. Eu fui estudar isso. Por que ele usa essas duas palavras, leite e vinho, aqui no versículo 1 ainda? Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que eu preciso comprar esse vinho e esse leite sem custo? Como é que eu compro isso? É interessante, porque você vai estudar, vinho na Bíblia simboliza felicidade, alegria. Leite, sustento. Mas o leite também tem um outro significado na palavra de Deus, imaturidade, que o Paulo usa essa palavra. Vocês ainda estão precisando de leitinho. Vocês deveriam ser adultos, maduros. Bebezinho. Ainda precisa de leitinho. Vamos dar leitinho para os bebês. Mas aqui não tem muitos bebês. A gente é macaco velho, falando a linguagem mais popular. A maioria. Tem alguns jovens. Então, no versículo 3, ele fala assim, ó. Dei-me ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Venham. Deus é persistente. Venha, venha. Venha para mim. Tem um livro chamado Em Busca de Deus. Tem aqui na livraria. É um livro fantástico para quem quer ter essa busca, aprender como buscar mais a Deus em oração. Como você deve tratar Deus em seus tempos, suas devocionais. E isso é fantástico. É nossa vida devocional que vai nos capacitar a ter essa satisfação. Eu tenho aprendido que não vale, que não é só importante você conhecer coisas sobre Deus, mas de você obedecer a Deus. Eu posso conhecer muitas coisas sobre Deus, mas se eu não obedeço a Deus, esse meu conhecimento não tem valor nenhum. Não existe um currículo diante de Deus. Esse aqui tem 30 anos de experiência na fé. Ele já fez isso, fez aquilo outro, e ele é um homem, uma mulher de Deus. Não. Deus, ele vê sempre o nosso coração. E nós precisamos restaurar esse amor, essa paixão por Deus, como Isaías aqui está nos oferecendo. E é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Deus chama cada um de nós a investir nele. Quando ele fala, compre de mim sem custo. É investimento. Investimento nos seus propósitos, investimento no seu reino, investimento na igreja, investimento em tudo aquilo que Deus investe. Por isso que ele fala para a gente não acumular tesouros na terra, mas no céu. Esse é o investimento. Amar, pregar, ensinar, ajudar, servir de todo o coração. E outra coisa aqui que é bem importante para nós aqui nesse versículo, que Deus promete algo. Quando Deus nos dá um desafio, Ele dá uma promessa. E a promessa dele é o quê? Farei uma aliança
eterna com você. Nosso relacionamento com Deus, nosso compromisso com Deus, envolve nosso passado, nosso presente e também terá implicações no nosso futuro. A humanidade está caminhando para um fim. Preguei isso na última vez que eu estive aqui. Então virá o fim. Jesus falou sobre isso. E nós somos personagens da história. E nós precisamos ser o homem e a mulher de Deus que vai resistir a essa sociedade líquida. Onde tudo é fluido. O termo líquido que ele usa, o Bauman, é que nada é consistente. Os relacionamentos são fluidos. As amizades são fluidas. Ele um dia estava conversando com um jovem, e o jovem falou para ele, olha, eu fiz 500 amigos hoje no Facebook. Consegui 500 novos amigos. Ele com 91 anos respondeu, eu tenho 91 anos, eu nunca consegui ter 500 amigos. O conceito de amizade mudou. Quem são nossos amigos? Quem são as pessoas que nos conhecem? Quem são as pessoas que entram na nossa vida para nos ajudar quando a gente está em pecado? No versículo 4, Deus faz, por meio de Isaías, o povo dele lembrar de tudo o que ele fez. Versículo 4, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Ele está falando de Davi. O que Davi fez? Porque o povo de Israel tinha uma admiração, um respeito pelo rei Davi. Davi era a referência. Que segundo Deus, Davi tinha um coração segundo ele. E ontem eu estava conversando com o irmão sobre isso. Por que Deus fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Que naquele momento que Deus falou isso para Davi, Davi estava apaixonado por Deus, estava enlouquecido por Deus. Mas Davi perdeu esse amor. E aí ele comete aqueles pecados horríveis, que a gente já conhece. Mas naquele momento que Deus falou isso dele, ele estava faminto, sedento, apaixonado. A gente vê isso nos Salmos. Davi era um homem muito aberto com Deus. Ele era um guerreiro. Vejam o que eu fiz. Eu queria chamar você para lembrar o que Deus tem feito na sua vida esses anos. Você que tem 10 anos na fé. Você que tem 20 anos na fé. Você que tem meses na fé. O que Deus já tem feito na sua vida? Deus tem usado cada um de nós. Mas a gente esquece as coisas que Deus fez. Por isso que a Bíblia tem 66 livros, que é uma repetição da obediência, do amor, da fé. E Deus vai contando essa história livro por livro. Será que ainda é possível encontrar Deus hoje? No versículo 6, novamente o Isaías, ele é que nem uma abelha que fica ao redor da flor querendo sugar o mel. Sabe a abelha? Você já viu a abelha rodando ao redor da flor? E vai lá, tum. Deus é insistente. Busque-me. Ele fala aqui, versículo 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele ainda está perto. Amém? Irmãos, isso é uma promessa incrível. Eu quero ser conhecido no céu como um homem apaixonado por Deus. Eu quero que você também se veja assim.
Que Deus me veja lá no céu como um homem apaixonado. Um homem e uma mulher cheio de amor, cheio de desejo, que não desiste, mesmo em meio ao caos. Se tudo está se diluindo, eu vou ser a coluna que vai resistir a tudo isso. Eu não vou me entregar a isso. Versículo 7, Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Queria mostrar uma foto de um ator americano que se suicidou essa semana. 42 anos, esse carinha aí. O nome dele é Isaac Capi. Ele se jogou de uma ponte lá nos Estados Unidos. Ele fez 2 filmes famosos. O primeiro foi o Exterminador do Futuro, A Salvação. É a foto do ator americano aí. É esse carinha aí, esse bonitinho aí. Olha, esse cara, ele se jogou de uma ponte essa semana. 42 anos. Algumas pessoas tentaram impedir ele de fazer isso. Ele se jogou e morreu. E ele deixou um bilhete de despedida. E eu li esse bilhete, eu vou ler alguns trechos, que é longo. Se você quiser depois ler todo, você pode me pedir que eu passe para você. Eu vou ler alguns trechos do que ele escreveu sobre a vida. Ele fala assim, ó. Olá, durante a última semana, por meio de uma introspecção que aconteceu há muitos anos, eu cheguei a algumas descobertas sobre meu personagem. Isso é uma prova da minha total arrogância, que tais revelações não aconteceram antes. Veja, eu acreditei que eu fosse um homem bom, mas eu não fui um homem bom. Na verdade, eu tenho sido um homem mau no decorrer da minha vida. Eu usei as pessoas por dinheiro, eu traí muitas pessoas e a confiança delas. Eu vendi drogas, eu cometi sonegação de impostos, eu tenho dívidas, eu abusei do meu corpo com cigarros, drogas e álcool. Eu tenho sido abusivo com pessoas que me amaram, incluindo minha família. Eu esperei ajuda sem me dedicar aos esforços de me ajudar. Eu usei dinheiro para os jogos de azar e perdi ao invés de usar para comprar presentes. No começo desta semana eu cometi um ato sem pensar, que vai se tornar um sinônimo de avareza e mesquinhez. Ganância vil e no final vai me custar tudo. Eu vou dispersar os detalhes desse momento. Bom, enquanto eu supostamente quero tomar a América incrível de novo, eu não movo uma palha para me tornar incrível. Eu gastei muito dinheiro em especulações e apostas. Eu apostei o meu futuro tempo, este que poderia ter sido utilizado para alimentar tantos dons, mas que foi gasto em futilidade. E apesar de ser verdade, gastei muitas horas pesquisando e disseminando informações sobre atores ruins. Eu tive tão pouco cuidado de me importar com minhas próprias atitudes. Isso é um testamento da minha arrogância, que não fiz essas confissões antes. Eu só trouxe vergonha a mim mesmo. E apesar de eu ter tratado muitos pedófilos do armário, que eram meus amigos, eu fiquei no mesmo círculo que eles. Mais do que eu deveria, e tentei me beneficiar deles mesmos, depois de saber todos os atos dele. Aí ele fala aqui: aqueles que eu inspirei, sigam a sua luta. É um trabalho nobre, porém eu não fui um homem nobre. Eu sou um impostor. Aos que oferecem confiança e cuidado, peço desculpas. Eu errei com muita gente durante minha vida. E apesar de ter muitos talentos, não os usei. A Jesus me desculpe por te trair novamente. Desta vez o sapato está no outro pé e estou feliz que a terra possa ver a justiça que esperou por tanto tempo. Jesus, você ofereceu tanto e apesar de me revelar em sua sabedoria, eu desviei minha atenção para as trevas.
Eu lhe traí, desperdicei a boa vontade, e agora serei conhecido pelos meus atos. Tais confissões vieram tarde demais, mas sou tão arrogante neste momento que eu negaria todas. No fim, que eu seja lembrado pelos meus atos e não por minhas palavras vazias. E aí ele deixa esse bilhete, ele tem mais coisa. Então, o que eu quero trazer com isso? Cada um de nós, cada ser humano quer ser feliz, quer ter satisfação na vida. E alguns fazem de tudo para ter isso. Mas aí a coisa que fica para nós é onde que é a nossa fonte de satisfação. Quem nós estamos imitando? Quem nós estamos realmente seguindo? Quem são as pessoas que são nossos heróis da fé? Então, irmãos e amigos, essa manhã eu quero trazer para vocês essa reflexão. Aqui no capítulo 55 do Isaías, no versículo 7, o Isaías fala que o ímpio abandone o seu caminho. Olha, alguns de vocês aqui não são cristãos ainda. Você ainda está alimentando o pecado na sua vida. Você está correndo atrás de coisas fúteis. Porque Deus ainda não é a coisa mais importante para você. Você precisa tomar uma decisão de mudar de rota. Desista de você mesmo, desse caminho que você está trilhando. Vá para outro caminho, o caminho de Deus, o caminho da satisfação, o caminho da salvação. O convite de Deus é a gente desistir da nossa própria inteligência, da nossa própria sabedoria, do nosso próprio entendimento das coisas. O ator fala de dons e talentos que ele tinha, mas que ele não soube usar da forma certa. Eu sei que muitos de vocês aqui, aliás, todos nós temos dons e talentos dados por Deus, que devemos usar da maneira correta. Como bom exemplo para a sociedade. Como boa testemunha. Assim, nós não podemos ser tipo de cristão que admira Deus de forma superficial. Não basta só admirar Deus. Não podemos ser assim. Nós não podemos ser nossa própria fonte. Nem o mundo pode ser nossa fonte. A fonte é Deus. O chamado de Deus é para a gente abandonar o pecado, a indiferença, o comodismo. Nossa, eu vou abrir meu coração. Domingo passado é Dia das Mães. Faltaram tantos cristãos no culto da Dia das Mães. Eu fiquei pensando, então é melhor não ter mais culto e só ter Dia das Mães. Eu estou abrindo o meu coração. Eu não sei por que você não veio no culto. Você estava lá com sua mãe, amém. Mas eu queria chamar você para pensar, qual é o valor de vir às reuniões da igreja? Eu tenho vários motivos para isso. Eu não vou falar disso agora. Mas isso revela muito do nosso coração. Que é aquele amor líquido. Eu não me importo com o que o outro cristão pensa de mim. Eu não me importo. Eu não vindo numa reunião, eu posso deixar de encorajar um irmão. Eu não vim na reunião, eu posso deixar de não trazer um visitante que pode ouvir a mensagem e ser salvo. Se eu falto na reunião, em vez de eu encorajar o pregador, eu desencorajo ele. São vários os motivos da importância de a gente participar das reuniões da igreja. Não é algo opcional. No versículo 9, Deus fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos dos seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Olha, os caminhos de Deus são perfeitos para nós.
A gente não desista do nosso caminho, que o caminho dele é estreito, Jesus falou, mas é o caminho que leva à vida. O outro caminho é um caminho largo, que parece que é o caminho da satisfação, mas leva à destruição. E nossa adoração precisa ter o que, Edson? Razão, coração e emoção. A gente não pode amar a Deus de forma fria. Eu falei de jogo de futebol. Tem cara que quando vai para um jogo grita. É fantástico, né? Quando o Flamengo faz um gol, eu dou um grito lá dentro de cá, porque eu fico emocionado. Mas essa emoção também tem que fazer parte da minha vida cristã, minha emoção com Deus, minha emoção de estudar a Bíblia, minha emoção de ajudar alguém, de estar com alguém. Envolve razão, que é conhecimento, emoção e ação. Deus pensa diferente de nós. Deus ama diferente de nós. Ele conhece profundamente o nosso íntimo. Os sentimentos mais profundos que estão lá dentro do nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele conhece nossas fraquezas. Ele conhece nossas forças. Ele sabe de tudo que nós precisamos para sermos felizes. E eu queria terminar aqui, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. Olha, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela produz resultado, ela é eficaz, ela revigora a nossa alma, ela produz uma transformação, ela produz sentimentos. Tem porções da Bíblia que nos desafia, que nos incomoda. Tem porções da Bíblia que nos alivia, que nos encoraja. E a gente tem que saber lidar com os dois lados. No versículo 13, aí de Isaías, essa é a promessa de Deus para os sedentos. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseira bravas, crescerá a murta. Isso resultará em nome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Depois de tanto sofrimento, depois de tanta batalha, no lugar do espinheiro, e eu fui estudar esse negócio de espinheiro e roseiras. Espinheiro incomoda, machuca. O que Deus está falando para o povo é que o cativeiro está difícil. Vocês estão sofrendo. Vocês estão no meio de um povo idólatra. Mas resista, confie. Que esse quadro vai mudar um dia. E a promessa maior é que um dia estaremos no céu com Deus e eu não vejo a hora. E vamos orar para que cada um de nós seja o sal e a luz nesse mundo líquido. Que nosso amor por Deus ajude as pessoas a amar a Deus também. Vamos orar e agradecer a Ele. Pai, muito obrigado, porque o